Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro indica que vai sancionar o fundo eleitoral no valor de 2 bilhões de reais. Segundo ele, o veto poderia ser crime de responsabilidade. E você vai ver também. Brasil fecha o ano com superávit da balança comercial de 46 bilhões de dólares. Mas resultado é 20% menor do que o do ano anterior. Polícia do Rio de Janeiro publica cartaz de procurado do suspeito de atacar sede do Porta dos Fundos. A recompensa é de R$2.000. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro indicou que deve sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. Bolsonaro disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, será o responsável por decidir os reajustes do salário mínimo. No primeiro dia útil do ano, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu o ritual de falar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Mas desta vez, depois de 6 dias sem falar com a imprensa, ele respondeu perguntas dos jornalistas e comentou sobre o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais aprovado pelo Congresso. No final de 2019, os parlamentares até tentaram aprovar um fundo de mais de 3 bilhões de reais para as eleições deste ano, mas recuaram depois do governo sinalizar que poderia vetar os recursos caso o valor ficasse acima dos 2 bilhões. Hoje, Bolsonaro justificou que tem que sancionar por causa da lei de responsabilidade fiscal, mas admitiu que a repercussão é negativa. O fundo eleitoral é uma lei. O que o TSE fez? Oficiou a Receita o valor do montante, fazendo 2 bilhões de reais. Então o veto ou sanção, né? A sanção é uma obediência à lei. Se você for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeitar a lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Só isso, é o que eu posso dizer. Porque é o seguinte, tem que preparar a opinião pública, né? Caso contrário, vocês me massacram, vocês arrebentam comigo. Bolsonaro também falou sobre o salário mínimo, que será de R$ 1.039. O reajuste de 4,1% levou em consideração apenas a inflação, mas Bolsonaro negou que essa será a regra daqui para frente e ressaltou que a definição sobre a criação de uma nova política de reajuste do mínimo será uma decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes. É igual o salário mínimo. Eu queria que botasse R$10 mil ao mês. Tá certo? Eu daria aqui meu dinheiro, só isso. Já no Palácio do Planalto, Bolsonaro recebeu o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que comentou as novas modalidades de saque do FGTS. O saque imediato deu direito à retirada de R$ 500 de contas ativas e inativas e vigorou em 2019. Mas quem tem direito e ainda não sacou o valor tem até março para sacar. Chegou já acima de 60%. O último dado é 59% de pessoas e 61% de valor financeiro. Como nós temos até o dia 31 de março deste ano de 2020, nós estimamos que vamos chegar próximo a 70%. Já o saque aniversário começa a fazer os pagamentos a partir de abril desse ano e dá direito aos trabalhadores de sacarem uma parte do FGTS todos os anos. A entrada na modalidade pode ser feita nas agências ou pelo site da Caixa, mas vale o alerta. Quem aderir não poderá sacar o valor total da conta em caso de demissão sem justa causa e só poderá desfazer a adesão depois de 2 anos. Mais de 1 milhão de pessoas já pediram. E começa a receber em abril, a partir do dia 1º de abril. Por quê? Porque como a gente vai pagar até o dia 31 de março, a partir do dia 1º de abril as pessoas recebem. E aí, a partir em abril, quem nasceu em janeiro e fevereiro, até atualizar. Ou seja, a partir de 2021,
você recebe em janeiro quando você nasceu em janeiro. Guimarães ainda anunciou que a Caixa deve lançar em março uma nova forma de financiamento imobiliário com taxa de juros fixa. Em março, faremos uma terceira linha, que é sem correção nenhuma. Esta é uma revolução. Sem TR. Sem TR e sem IPCA. Por que isso é tão importante? Você vai poder contratar um crédito imobiliário de 30 a 35 anos e saber quanto que você vai pagar pelos próximos 30 a 35 anos. Esses 2 bilhões do fundo eleitoral vão fazer falta ao erário. É um absurdo que a população brasileira, que já paga impostos escorchantes, tenha também de financiar campanhas eleitorais. Os partidos que arrecadem dinheiro dos seus simpatizantes para fazer a campanha nas eleições. Isso é uma vergonha. E mais um partido pediu que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a criação do chamado juiz de garantias. Desta vez foi o PSL, antiga legenda do presidente Jair Bolsonaro. O PSL se soma ao Podemos e ao Cidadania com argumentos semelhantes, entre eles a falta de estudos prévios de impacto econômico, orçamentário e organizacional que a instituição do juiz de garantias pode causar, e também o fato de que a falta de consulta aos tribunais viola a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. As associações de juízes federais e de magistrados brasileiros também já tinham recorrido ao STF. O relator destes processos é o ministro Luiz Fux, mas decisões provisórias podem ser tomadas pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que é o responsável pelo plantão. A figura do juiz de garantias para ações criminais está no pacote anticrime sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 24 de dezembro. Com isso, todo processo criminal terá 2 juízes, um que acompanhará as investigações, determinando buscas e medidas preventivas, e o outro que atuará no recebimento da denúncia e julgamento. A figura do juiz de garantias foi incluída no pacote anticrime pela Câmara e contraria o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma consulta sobre a estruturação e implementação do juiz de garantias. O CNJ quer ouvir tribunais, associações de juízes e de magistrados sobre o assunto. Os interessados poderão enviar sugestões até o dia 10 de janeiro. O assunto é controverso até entre os especialistas. Aparentemente, 2 juízes, um preparando o processo e outro julgando, poderiam tornar uma decisão mais justa. Seria, então, preciso contratar mais juízes, onerando o nosso combalido orçamento. Além disso, garantem os opositores da medida, os processos que já demorariam ainda mais. O importante é que esse assunto seja resolvido rapidamente, porque emana uma indesejável insegurança jurídica. A balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 46 bilhões de dólares em 2019. Na comparação com o ano anterior, houve uma queda de quase 20%. A baixa é atribuída ao recuo da economia internacional, à crise na Argentina e à guerra comercial entre China e Estados Unidos. O Ibovespa bateu novo recorde hoje. O principal indicador da Bolsa Brasileira fechou o dia em forte alta de 2,32%, ultrapassando os 118 mil pontos. O otimismo dos mercados internacionais diante do alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China foi um dos fatores que alavancaram o pregão. O dólar comercial encerrou o dia em leve alta de 0,32%, cotado a R$ 4,02. O outro fator é a queda dos juros aqui no Brasil. Os investimentos tradicionais estão rendendo muito pouco, praticamente quase nada, empurrando os investidores para a Bolsa e também para os imóveis. Subiu para 3 o número de mortos na explosão de uma casa no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Um homem identificado como Jânio Pereira da Costa não resistiu aos ferimentos e morreu ontem à noite.
O acidente aconteceu horas antes da virada do ano em um imóvel que, segundo a polícia, era usado como laboratório do tráfico de drogas na região. Ao todo, 10 pessoas ficaram feridas e 6 permanecem internadas em estado grave. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da explosão. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que Eduardo Fauzi Richard Serquise, suspeito de atacar a sede da produtora do canal Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, fugiu para a Rússia. A polícia pediu ainda a inclusão do nome dele na lista de procurados pela Interpol. E mesmo foragido, ele segue postando vídeos nas redes sociais. O Disque Denúncia do Rio oferece uma recompensa de R$ 2.000 por informações que levem à prisão de Eduardo Fauzi Richard Serquise, de 41 anos. A Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra ele no último domingo, mas o suspeito não foi localizado. Mesmo foragido, ontem Eduardo postou um vídeo nas redes sociais com críticas ao canal Porta dos Fundos. Ele não citou o ataque contra a sede da produtora, que aconteceu no dia 24 de dezembro, em Humaitá, zona sul do Rio. Quando o Porta dos Fundos escarnece do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pisa na esperança de milhões de pessoas que só têm Jesus Cristo como riqueza. Eduardo trabalhava em um estacionamento irregular no centro, que foi fechado numa operação da Guarda Municipal. O suspeito tem ficha na polícia com 20 anotações criminais, entre elas ameaça, lesão corporal, desacato, extorsão e agressão à mulher. Os investigadores afirmam que 5 pessoas participaram do ataque e que Eduardo estava dirigindo o carro usado na fuga. Todos usavam capuz. Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto. Além de burro, esse cara é covarde. Fez o ato terrorista e depois não aguentou o tranco. Covardão. 2 pessoas ficaram feridas após um acidente com um avião de pequeno porte em Monte Verde, no interior de Minas Gerais. Turistas que visitavam o aeroporto do distrito registraram o momento que o piloto teve problemas ao decolar. Ele perdeu o controle quando o monomotor ganhava velocidade e por pouco não atropelou o grupo que estava ao lado da pista. 2 pessoas ficaram presas às ferragens. O piloto, de 79 anos, e a neta dele, de 16, foram socorridos com ferimentos leves. O acidente foi no início da noite de ontem e as causas vão ser apuradas pelo CENIPA, Centro de Investigação da Aeronáutica. Um incêndio atingiu 2 apartamentos de um prédio residencial de Santos, no litoral de São Paulo. O fogo começou no 9º andar do edifício. Um morador chegou a usar um extintor de incêndio para combater as chamas. Os moradores conseguiram sair a tempo e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Eles acreditam na possibilidade do fogo ter sido causado pelo ar-condicionado. Em um dos apartamentos, a sala, o banheiro e os quartos ficaram totalmente destruídos. Ainda segundo os bombeiros, não há risco na estrutura do prédio, mas todos os moradores foram retirados por medida de segurança durante o incêndio e já retornaram para os apartamentos. Uma discussão por causa de banho de chuveiro terminou em pancadaria na praia de Pitangueiras, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Um banhista gravou a briga. Turistas e funcionários de uma barraca se desentenderam por causa do uso do equipamento. Um dos envolvidos na confusão leva pelo menos 3 socos e cai. Ele quase perde os sentidos. As agressões continuam, até que um grupo entra em ação e separa os brigões. A Guarda Civil chegou a ser acionada, mas quando chegou a situação já estava normalizada. Ninguém quis registrar boletim de ocorrência. Começou a funcionar hoje a plataforma Não Me Perturbe dos bancos. Ela permite o bloqueio de telefonemas com ofertas de cartões de crédito e empréstimos consignados. Podem ser incluídos números fixos e de celular. O cadastro é feito pelo site www.nãomeperturbe.com.br. O não sentiu, como o endereço aí que você vê na sua tela. O bloqueio passa a valer após 1 mês do cadastro. As folgas de Natal e do Ano Novo já acabaram para muita gente. E voltar para a vida agitada pode demorar alguns dias.
Em São Paulo, avenidas normalmente dominadas por carros estavam completamente vazias. A maior cidade do país aos poucos vai voltando ao normal, mas ainda está longe daquela correria. E no primeiro dia útil do ano, a Avenida Paulista, tão acostumada àquele movimento intenso, deu lugar aos turistas. Quem teve a oportunidade de emendar um descanso nesse comecinho de ano, tirou o dia para passear. Foi o que a Viviane fez com a família. Hoje, turistando, passeando um pouco. Por que escolheu hoje? Porque a maioria não trabalhou no dia de hoje e aí a gente veio passear. O Hugo é paranaense e tirou o dia para sair por aí praticando o que mais gosta. São Paulo nessa época é maravilhosa, ela tem o tamanho certo, tem tudo que a gente possa imaginar numa grande cidade aqui, né? Então, você se organizando 3, 4 dias de São Paulo nessa época é tudo de bom. Mas nem todo mundo teve essa sorte. Deixa eu falar com você um minutinho, bem rápido. Tô com bastante pressa. Já tá trabalhando? Já tô trabalhando. Posso falar com você um minutinho? Posso falar com você um minutinho? Hoje não, obrigado. Tá com pressa? Um pouquinho. Tempo de sobra mesmo tinha esse entregador. Muito devagar, ainda não voltou tudo ao normal não. Acho que lá pro dia 6 mais ou menos de janeiro, acho que próxima segunda, né? Acho que já volta a melhorar. E com pouco movimento ganha menos? Bem menos. Mas tá bom também, antes ter do que não ter. Para muita gente não teve como esticar a folguinha. Com o feriado do primeiro dia do ano na quarta-feira, o jeito foi aproveitar o que deu e voltar à rotina no dia seguinte. Eu parei um pouquinho, mas só em casa mesmo, não fui para nenhum lugar. Agora já voltou à rotina normal de trabalho. Já estou na luta, já estou trabalhando, mas passar com a família ontem foi muito bom, foi sensacional. Assistir filme, jogar futebol com a molecada, mas agora estamos na luta. Começou o ano de fato. Tá um pouco mais tranquilo, tem algumas coisas pessoais, é claro, né, que impactam, mas tá um pouco mais tranquilo. Normalmente é mais para frente que fica mais corrido. Mesmo assim, o movimento nas principais ruas de São Paulo estava tranquilo, longe daquilo que o paulistano está habituado. Na 25 de março, principal centro popular de compras, os vendedores estavam gastando a voz para atrair a clientela. O ano começou, vale a pena, tá explodindo. 2020 promete! Vale tudo para garantir as vendas neste início de ano. Tá ainda meio devagar, o pessoal acredita muito em praia, etc, né? Mas tá vindo, tá dando um movimento legal, né? Tá dando um sinal legal no comércio aqui. E quem aproveitou se deu bem. Eu vim pegar um material de trabalho, que eu trabalho com artesanato, decoração. E deixou para hoje por quê? Algum dia especial? Achou que ia ter menos movimento? Achei que ia ter menos movimento, e tem mesmo, de fato, menos movimento do que o de costume. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Ano Novo com menos violência nas estradas em comparação com a Operação Natal. Entre sábado e ontem, foram contabilizados 863 acidentes que resultaram em 70 mortes. Já entre os dias 21 e 25 de dezembro, foram 1.134 acidentes e 97 mortes. A empresa responsável pela queima de fogos na festa de Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo, afirmou hoje que não descumpriu lei municipal que proíbe os fogos com barulho. Em nota, a Flames Comércio Pirotécnico e Eventos disse que seguiu todas as normas de segurança necessárias, utilizando apenas materiais permitidos. Em resposta, a Prefeitura reafirmou que o nível de ruído foi maior do que o devido e que, por isso, a empresa será notificada por descumprir o contrato e terá 5 dias para se manifestar. Já não é novidade que os animais de estimação estão cada vez mais presentes nos lares brasileiros, né? Além de todo o carinho que eles dão aos donos, agora você tem mais um motivo para querer um cachorro dentro de casa. Uma pesquisa revela que o contato com os cães reduz em mais de 20% o risco de morte. A internação hospitalar já não é nada fácil para os adultos. Imagina só a dificuldade que as crianças têm para entender tudo isso. Nesse hospital em São Paulo, são eles que ajudam nessa missão.
A gente realmente acredita que isso faz parte do tratamento, porque inserir a criança num ambiente que ela sente que é mais confortável, melhora a resposta clínica dela. E a gente tem, inclusive, estudos mostrando isso. E é verdade, um estudo da American Heart Association concluiu que ter um cachorro reduz em 24% o risco de morte por qualquer causa. De acordo com a pesquisa, os animais motivam os donos a praticar exercício e a interagir com outras pessoas. É o caso do Léo. Para conversar com a gente, ele precisou da ajuda da mãe. Gosta? Fala, eu gosto, mas sou tímido. Já com um amigo de 4 patas... Dá um ânimo, né? Um estímulo para as crianças, né? Elas ficam na expectativa de chegar, né? De receber os uau-aus, né, filho? É claro que quando chega no quarto, a Kátia, que é a veterinária, ela já apresenta o animalzinho para paciente ou para a família, né? Mas nem precisava, porque afinal de contas, aqui todo cachorrinho e toda cadelinha tem seu crachá. Para uma visita de 1 hora, mas são, digamos, colaboradores também, como os demais. A gente faz processo de seleção desses cães, né? E os cachorros, eles precisam ter perfil para trabalhar conosco, né? Eles precisam gostar de receber carinho de outras pessoas também. E sempre cuidando do bem-estar deles para ver se eles ficam confortáveis durante a visita também. E eles são muito bem tratados. A Duda acordou bem cedinho e até se vestiu como uma princesa para receber a Mel. Mais que uma visita, aqui o clima é de festa. Ela é muito boazinha, Du. Eu acho que todo hospital que tem criança internada devia fazer isso, que isso ajuda muito. A Mariana não pode sair da cama, mas recebe o amigo peludo assim mesmo. Trouxe mais alegria, né? Porque ela tá em repouso relativo, então ela não pode levantar do leito. Então você vê ela sorrir, você vê ela interagir, que era uma coisa que nem com os brinquedos dela ela não tem vontade de brincar. A Mega Sena da virada de 2019 bateu recorde de arrecadação. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas renderam mais de R$1 bilhão. O valor é 16% maior do que o arrecadado em 2018. 304 milhões de reais serão divididos entre 4 apostas. O restante do valor arrecadado é destinado a programas sociais, manutenção e comissão das lotéricas. Agora há pouco, na primeira transmissão ao vivo do ano pela internet, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do secretário nacional de Agricultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, voltou a falar sobre o risco de incorrer em crime de responsabilidade caso não sancione o fundo eleitoral de R$2 bilhões. Se eu atentar contra o exercício de direitos políticos, eu posso responder por crime de responsabilidade. O que é impeachment? Processo de impeachment. Se eu, por exemplo, atentar contra a lei orçamentária, e é o que está sendo votado, também é crime de responsabilidade. E o que é mais grave aí? O item 7. O cumprimento das leis. Eu tenho que cumprir lei, meu Deus do céu. E se tem uma lei de 2017 que diz que tem que ter o fundão de R$2 bilhões, segundo o TSE e segundo a Receita Federal, eu vou vetar isso? Com toda certeza, alguém vai entrar com pedido de impeachment. Alguém do parlamento ou você do povo. Um jovem foi esfaqueado ao tentar defender a namorada de um assalto na virada do ano na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Pelo menos outras 2 pessoas também foram feridas e seguem internadas. O estudante de direito Pedro Rabelo, de 22 anos, foi atingido no abdômen, teve o intestino perfurado e teve que passar por cirurgia. Ele foi atacado ao tentar defender a namorada, Giovanna Ciarelli, durante um arrastão na noite de Réveillon em Copacabana. Pedro foi socorrido por amigos. Ele está no Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. O estado de saúde é estável. Foi literalmente um ato para preservar ali minha filha, né? Não deixar os meninos pegarem ela, os bandidos lá. Na hora que ele tomou a facada, ele não sentiu a gravidade da faca na hora, né? Então ele tomou a facada e foi andando e começou a
de sangrar bastante. Graças a Deus tinha um posto de saúde perto ali, em Copacabana mesmo, na Atlântica, e aí deram o primeiro socorro e já chamaram a ambulância. Turistas argentinos que comemoravam o Ano Novo também foram vítimas do ataque. Janete teve o celular roubado e um dedo quebrado. O cunhado dela foi esfaqueado e bateu a cabeça ao cair no chão. Ele também está internado em estado estável. Chico vino atacar-me a carteira. Um menino veio roubar a minha carteira, me empurrou, me arrastou pela areia. O meu namorado segurou por trás e depois vieram mais 7 pessoas nos atacar. Estamos muito tristes e angustiados. Segundo a Secretaria Estadual de Vitimização, além de Pedro e Tomás, um menor também foi esfaqueado pelo grupo. Ele foi atingido 3 vezes nas costas e no flanco e segue internado em estado estável. Segundo a Prefeitura, quase 3 milhões de pessoas acompanharam a chegada de 2020 em Copacabana. O reforço na segurança, com torres de observação, não conteve os criminosos. Ao deixar a festa, nossa equipe registrou a revolta de um casal de turistas cearenses que teve um celular e uma aliança roubados por homens armados com facas. Nós trabalhamos um ano inteiro, compra um celular, eu não fui roubada porque eu me escondi na areia. Ele ficou sozinho, porque senão eu e ela tinha ficado sem nada. Felizmente o cara com a faca, os outros 5 elementos, o Rio de Janeiro não é seguro, entendeu? Em nota, a Polícia Militar informou que mais de 2.000 agentes estavam na orla de Copacabana. Afirmou ainda que 30 torres de observação foram instaladas na areia e no calçadão para a festa de Réveillon. 2020 começou com muita chuva em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, um temporal ontem à noite provocou alagamentos, queda de barreiras e prejudicou o funcionamento do metrô. No interior do estado, um carro foi engolido por uma cratera. Este vídeo feito de um celular mostra como ficou a estrada que liga os municípios de Ervalha e Coimbra na região da Zona da Mata. Quando a pista cedeu, este carro foi engolido pela cratera. Por sorte, o motorista estava fora do veículo e ninguém se feriu. Em Belo Horizonte, esta avenida amanheceu com um trecho encoberto pela água da chuva. A pista ficou interditada durante todo o dia. Ontem à noite, outras vias importantes também tiveram que ser fechadas. Este carro foi arrastado. Este outro foi abandonado no meio do alagamento. A entrada deste terminal de ônibus e a plataforma de uma das estações do metrô ficaram alagadas. Transtorno também no anel rodoviário. O barranco cedeu e provocou a interdição do trecho. Até o começo da tarde de hoje, a Defesa Civil atendeu 44 ocorrências. Na região mais atingida pelo temporal, o volume de chuva chegou a 117 milímetros. Essa avenida aqui onde nós estamos foi totalmente tomada pela água. Este vídeo mostra o rio que se formou na via após o transbordamento de um córrego. Bombeiros usaram barcos para tentar salvar quem ficou ilhado. O mês de janeiro é um mês normalmente muito chuvoso em Belo Horizonte. A nossa média histórica é de 329 milímetros. Então, no verão, nós temos o risco realmente de formação de tempestades que caem em formas de pancada, principalmente nos finais de tarde e noite. Hoje cedo, os rastros do temporal na região de Venda Nova estavam por toda parte. Os funcionários do Serviço de Limpeza Urbana tiveram muito trabalho para retirar o lixo e a lama deixados pela água da chuva. Da ponta da avenida lá, do número 4.000 para cá até no final, é um verdadeiro loucura. Pode perguntar a qualquer comerciante que todos eles tiveram prejuízo. O dono de um depósito de material de construção mostra que a água chegou até o estacionamento. Atingiu toda essa área do meu estacionamento aqui, onde fica armazenado todo o estoque. Nesta loja de autopeças, o primeiro dia de trabalho do ano foi de limpeza. O chão ficou coberto pela lama e o prejuízo foi grande. É sempre assim, toda vez que chove, muita água e enche a água, entra dentro da loja. Agora você está vendo a situação aí, muita peça perdida. Segundo a Defesa Civil, a previsão para os próximos 5 dias em Belo Horizonte é de mais chuva. E foram enterrados hoje os corpos do casal e da filha de 17 anos que morreram após serem arrastados por uma cabeça d'água em uma cachoeira no interior de Minas Gerais. A família decidiu passar o primeiro dia do ano no complexo de cachoeiras do Parque Ecológico do Paredão, na cidade de Guapé. Essas fotos foram postadas minutos antes dos turistas serem surpreendidos pelo aumento do volume de água provocado por um temporal na cabeceira do rio. Olha a tromba d'água no paredão! Oh, vambora!
Daphne Magalhães Couto, de 17 anos, e os pais dela, Emerson Magalhães Couto, de 45 anos, e Áurea Carvalho Magalhães, de 39, foram levados pela força da água e resgatados sem vida. Os corpos foram enterrados nesta tarde em Campos Gerais. Depois de várias horas de buscas, bombeiros e Defesa Civil descartaram a possibilidade de outras pessoas estarem desaparecidas na região. Ontem, na primeira informação oficial, foi divulgado que chegava a 5 o número de mortos. Com os 3 óbitos, subiu para 11 o número de vítimas fatais no atual período de chuvas em Minas Gerais. O fenômeno também atingiu uma cachoeira na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A cabeça d'água foi registrada na tarde de ontem e 6 banhistas ficaram ilhados. Os banhistas estavam na cachoeira Cobrinha de Ouro, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, quando o volume da água subiu repentinamente. Um grupo de 6 pessoas que estava no local acabou ilhado nas pedras, sem conseguir chegar de volta à margem do rio. O resgate foi chamado e os banhistas foram resgatados um a um com a ajuda de cordas e coletes. O trabalho durou cerca de 2 horas. De acordo com os bombeiros, o volume das nascentes aumentou devido a um temporal isolado que acabou refletindo rapidamente no nível do rio, fenômeno conhecido como cabeça d'água. Ninguém se feriu. E a chuva que atingiu a cidade de São Paulo hoje deixou toda a capital paulista em estado de atenção. Um dos locais mais afetados foi o aeroporto de Guarulhos. Parte do teto não suportou a forte chuva e a água invadiu as áreas dos terminais 2 e 3. A assessoria de imprensa do aeroporto informou que, apesar disso, não houve atrasos nos voos domésticos. A operação de pousos e decolagens ocorre normalmente. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para amanhã. A chuva continua caindo em grande parte do Brasil. O tempo fica seco apenas nas áreas em amarelo. O sol brilha o dia todo em Boa Vista, Recife, João Pessoa e Campo Grande. Alerta para muita chuva ainda sobre o sudeste do Brasil. Em São Paulo, a chuva chega a qualquer hora do dia. E a temperatura cai, mínima de 20 graus e máxima de 26. Muita chuva nas próximas horas para o Rio de Janeiro e faz 29 graus. Belo Horizonte em alerta para temporal amanhã e no sábado. Chuva forte com raios e tempo fechado. Máximas entre 26 e 28 graus. Em Florianópolis, a chuva não deve ser forte, mas vai ser constante. E a máxima é de 27 graus amanhã e no sábado. O tempo fica mais encoberto em toda a faixa leste do sul do Brasil. Dia encoberto e com chuva em Brasília, máxima de 26 graus. Em Cuiabá, ar abafado, faz 34 graus e tem previsão de chuva. E já está no ar o 2º capítulo do Histórias do Dia, um programa exclusivo para o Facebook da Rede TV. Com a apresentação da jornalista Erika Reis, o Histórias do Dia traz vídeos com assuntos quentes e muitas vezes polêmicos, prontos para interação com o internauta. Os vídeos estão no Facebook Watch e são uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV. E amanhã tem vídeo novo, hein? Fique ligado! E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora, youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.